irmãos, para mais um dia de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler apenas 2 capítulos. E amanhã nós teremos a convidada Lohane, que vai ler com a gente o 22, 23 e 24. Então hoje vamos ler Êxodo 20 e 21. Vamos lá? Capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Lembre que Moisés subiu ao monte Sinai, e Deus tinha estabelecido todas as regras, quem poderia subir e quem não poderia nem encostar no monte. Então subiu Moisés e Arão, e o restante do povo ficou aos pés, esperando que Moisés descesse. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então Deus já estava estabelecendo que não poderiam existir imagens, mesmo que fossem tentando espelhar o que havia no céu, como anjos, e o que havia debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-nos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Ai, que temor, né? Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes vistos que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás o teu sol. E tantas pessoas hoje, queridas, que têm imagens na sua casa, precisam ler o capítulo 20 do livro de Êxodo, onde Deus pediu, solicitou ao povo, ordenou ao povo para que não fizessem imagens. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E me fizestes um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus em meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Até o jeito de subir ao altar foi estabelecido, para que não mostrasse as pernas ali por baixo. Capítulo 21. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá forno de graça.
Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado a mulher, e ela não houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair, for-me. Então, seu senhor o levarás a juiz, e o farás chegar à porta e ao postilho. Seu senhor lhe furará as orelhas com um lobo de ovelha, e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. E se lhe tornar outra, não diminuirá o mantimento dela, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te em lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se exoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. A quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Versículo 17. A quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir a fogo pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir fogo pelo seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi de antes era escarnador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. E se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escarnado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou a sua serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu servo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará, e o seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferido de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escarnador, e o seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Queridos, aqui nós vamos começar a falar das leis. Deus estava organizando o povo, porque tinha levantado aqueles líderes, lembra? Que não precisava de parâmetro para julgar, e que os parâmetros fossem sempre os mesmos, e as leis fossem as mesmas. Então nós vamos avançar. Amanhã vamos ler, na verdade a Lohane vai ler com vocês 22, 23 e 24. Vamos lá, avançando, terminando o livro de Êxodo. Um beijo, tchau e até amanhã.